Jardim Público recebe centenas de manifestantes para o movimento Greve Geral, que aconteceu em todo o país. Sindicatos apontam a reforma da Previdência e as terceirizações como principais motivos dos protestos. A vida na corda bamba do atual mercado de trabalho. Muita gente em busca, outros tomando decisões para não ficar sem emprego. O exemplo de profissionais que sofreram um acidente de trabalho, se recuperaram e hoje estão na ativa. Greve dos Correios provoca acúmulo de correspondências no CD de Rio Claro e ainda traz mais dor de cabeça para quem precisa do serviço, que já não estava nas melhores condições. E chegou o fim de semana prolongado, mais um. Tem agenda cultural na área para você curtir à vontade e descansar na segundona. Numa esquina ou numa mesa de bar. O Rio Claro Notícias desta sexta-feira começa agora. Boa tarde. Rio Claro seguiu o ritmo de muitas cidades pelo Brasil e teve manifestação com greve geral em alguns processos, em algumas empresas também aqui na cidade. A concentração de pessoas aconteceu no Jardim Público. Com essas frases em cartazes e camisetas que o brasileiro saiu às ruas mais uma vez. Um anseio em manter os direitos conquistados há anos e que, com o voto de quem está no poder, pode levar a outra história para o trabalhador. O motivo central da mobilização desse 28 de abril é contra a reforma da Previdência proposta pelo governo e que caminha para a votação sem consultar o principal interessado, que é o povo brasileiro. Parar um dia quer dizer muito pouco em relação a tudo que pode acontecer futuramente. Essa geração é uma geração que vai pagar um preço muito alto. Reformas podem até ser necessárias, mas não essas reformas que estão sendo feitas da maneira que estão sendo feitas. O Osmar é professor universitário e fala que o cidadão não tem consciência do que é proposto. E acabar com essa mentira também de um déficit da Previdência, que na verdade esse dinheiro está sendo usado para pagar a dívida pública. Então o povo tem que saber disso também. Tem que participar, reivindicar mesmo os nossos direitos. O povo sai perdendo. Em Rio Claro, a concentração foi nas ruas do centro. A mobilização foi organizada por sindicatos e contou com estudantes e trabalhadores de várias categorias. O transporte público circulou normalmente, com atrasos em algumas linhas. No caso dos servidores municipais, ao qual eu respondo, a educação, a adesão foi muito grande. O ONAM está praticamente fechado. Os ônibus que buscam as crianças do ONAM não saiu nenhum. A gente conversou nas agências bancárias ontem e ficou determinado que os bancos só iriam abrir depois do meio-dia. Durante o manifesto, os participantes decidiram sair em passeata e tiveram que negociar com a polícia militar. Os manifestantes não tinham solicitado uma passeata. Como tem muita gente aqui, e para não ter um prejuízo maior para a população, a gente decidiu definir um trajeto. Esse trajeto, os manifestantes vão ocupar meia faixa para garantir o direito de ir e vir dos demais cidadãos. Na pauta do movimento estão também a proposta da terceirização e a reforma trabalhista. Essa mobilização, ela está no Brasil inteiro. O principal objetivo é acabar com a reforma da Previdência. O governo já aprovou o teto dos gastos, 20 anos, congelamento na saúde e na educação. Já aprovou a reforma da Previdência e agora hoje é o Brasil inteiro parando para falar que a gente não quer negociar, a gente quer que caia a reforma da Previdência. A gente não quer trabalhar até morrer. Não somos nós que estamos devendo. Quem fez essa dívida foi o governo, em colaboração com os grandes empresários. A gente está cansado desses governos que só governam para os ricos e nunca pensam na classe trabalhadora. Eu acho que ela resumiu tudo, né? Disse tudo. Eles não cortam lá as aposentadorias vitalícias, os salários, os benefícios, as verbas astronômicas de gabinete. Cada deputado, cada senador custa milhões aos cofres públicos por ano e vai discutir a aposentadoria do trabalhador. É um absurdo. Bom, segunda-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho, com muito pouco a se comemorar. O índice divulgado hoje pela manhã do IBGE aponta que o desemprego subiu de novo, mais de 13%, chegando a 14,2 milhões de brasileiros. O dia 1º de maio é uma homenagem ao trabalhador.
O problema é que hoje em dia muita gente não se sente lisonjeada com isso, como acontece com Giovana, que está desempregada há pelo menos 2 anos. Sou nova, eu já moro sozinha, eu e meu irmão, e nós dois, só ele trabalha, eu sem o serviço não tem como ajudar ele em casa, você entendeu? Então a gente precisa ter um serviço, tudo, a gente corre atrás e nada acontece. Do outro lado da moeda está a Jéssica, que não chegou a ficar desempregada. No local que eu trabalhava, eu gostava do setor, eu gostava dos colaboradores, mas a situação financeira da empresa me deixou a prejudicar, então eu preferi procurar uma nova oportunidade, que aqui é bem diferente. Para quem ainda não conseguiu o tão sonhado emprego, o PAT tem um projeto que vai ajudar e muito quem precisa. O time de emprego consiste em quê? Treinar o cidadão que aqui vem para que ele saia apto a uma vaga qualificada. Para o senhor ter uma ideia, o último time de emprego encerrou-se na última quinta-feira. Nós tínhamos 30 alunos. Desses 30 alunos, 12 saíram empregados. Bom, a gente agora recebe aqui nosso analista do direito do trabalhador, Dr. Gilberto Rolla, mas hoje nós deixamos as perguntas um pouquinho de lado, as dúvidas de lado, para fazer mais uma análise da vida do trabalhador brasileiro, principalmente nesses últimos 2, 3 anos de crise grave, crise econômica que afeta a vida de todo mundo. Doutor, tudo bem em primeiro lugar, claro, né, nessa sexta-feira, mas o que dá para analisar? O que o trabalhador tem mais perdido em todas essas mudanças que têm acontecido por aí? O trabalhador tem perdido muito, né? E agora, diante das reformas que se anunciam, o trabalhador vai perder mais. Agora, por que está perdendo? Porque o trabalhador deixou de se unir. O trabalhador deixou, por exemplo, as entidades sindicais de lado. Tudo bem que são muitas entidades sindicais, né? Isso dividiu muito, isso prejudica, mas o trabalhador não amadureceu. O trabalhador não está preparado para fazer negociação coletiva hoje, infelizmente, com raras exceções, e o trabalhador vai entrar agora num ponto em que talvez, dependendo da votação, aquilo que for negociado vai valer mais daquilo que for legislado. É uma das questões da reforma trabalhista, né, que foi inclusive negociada esta semana, votada em parte essa semana no Congresso Nacional, né? É uma dessas questões, né? E isso é um perigo, né? Eles falam, mas nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, mas lá é um outro trabalhador, lá é um outro empregador, lá é uma outra situação, e nós não estamos preparados para isso. Acontece, doutor, que hoje as questões dos sindicatos também, esse monte de sindicato que foi surgindo, que foi crescendo, pulverizou, de uma certa forma, pulverizou a capacidade de aglutinar a gente, de mover o trabalhador? Sem dúvida, porque existem 2 maneiras, né, de você acabar ou enfraquecer alguma coisa. Ou você proíbe, manda fechar tudo, ou você escancara e deixa abrir quantos quiserem. É uma segunda maneira de você, né, precarizar a coisa. E hoje nós temos 15 mil sindicatos no Brasil. É muito. É muita coisa. É muito. Quanto mais você divide, menos força tem aqueles que estão em pequenos grupos. Olha, a gente vai falar também de uma outra questão, né? Hoje é um dia que a gente faz referência ao acidente do trabalho. E, infelizmente, o trabalhador está sujeito a estas situações, às vezes para não perder o emprego, e aí acaba levando para o resto da vida consequências muito graves. Confira na reportagem. A rotina do Matheus é essa. Ele atua há alguns anos como vendedor em uma multinacional, mas nem sempre foi assim. Em 2000, trabalhava como mecânico em uma mineradora. A profissão teve que mudar quando acabou enroscando o braço em uma das máquinas. No momento em si que acontece o acidente, você ainda não, enquanto você não visualizou, né, o cenário, você acaba não assimilando, né? Inclusive até dor, você sente que você machucou, mas você não sabe até então a gravidade. E aí a hora que você volta, assim, que você enxerga, aí a coisa é um pouco mais difícil, porque você entende a gravidade, entende a dor, aí começa a vir desespero. A atividade já fazia parte do dia a dia. As pessoas acabavam executando determinadas manutenções com a máquina em movimento, né? Não que isso era correto, mas isso acontecia algumas vezes. E casos assim são mais frequentes do que a gente imagina. De acordo com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, em Rio Claro, no ano passado, foram registrados 3.200 acidentes de trabalho, 8 destes com vítimas fatais.
O pior é que esse número pode ser ainda maior. A projeção é de que pelo menos 40% das ocorrências não sejam notificadas. Nós acreditamos que uma parte disso seja por falta de capacitação das equipes que fazem o atendimento. E um pouco também porque é uma cultura que tem que ser ainda introjetada dentro dos profissionais da área de saúde. Alguns ainda não entendem a importância do preenchimento desse documento para que a vítima tenha um atendimento adequado após aquela ocorrência. Ainda hoje, os dados apontam que as vítimas mais frequentes são homens entre 18 e 30 anos, que atuam na indústria. Tanto aquele acidente mais grave, que é típico mesmo da atividade do trabalhador, como também o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre naquele trajeto de deslocamento entre a residência e o local de trabalho. Mas e depois que o problema já aconteceu, o que fazer? A saída do Matheus foi bola pra frente. Pouco tempo depois, ele já retornou ao mercado de trabalho, se casou e até mesmo iniciou atividades físicas que nunca pensou em fazer. Hoje é atleta de CrossFit, realiza treinamentos de alta intensidade no mesmo nível que outros competidores que não têm essa mesma característica que ele. Recentemente foi convidado para disputar um campeonato com atletas do país todo e classificatório para o Mundial. Em sua frente eram 2 caminhos. Ele escolheu o mais feliz. Não voltava, já estava até apto, porém eu não conseguia pelo fato da Previdência não me autorizar a voltar, né? Aí eu tive que me dispor até, porque eles acreditavam que eu era inválido e eu acreditava que eu não era, precisava ser reintegrado. Teve situações de familiar ficar com o braço amarrado um dia inteiro para ver o que conseguia fazer e o que não conseguia, só para poder me orientar. Então acho que o conjunto, a união desses 2 sentimentos foi me lapidando aí, me dando força. É isso aí. Primeiro o exemplo dele, né? Fantástico, porque poderia ter aposentado por invalidez. Falou, não, pá, que isso? Eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero ter empresa um dia, talvez, quem sabe? Pensamento correto, doutor. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão do acidente do trabalho, até porque hoje é Dia Mundial em memória das vítimas fatais, né, em memória do acidente do trabalho. A culpa do trabalhador também, doutor? Em alguns casos, poucos, mas há? Nem sempre a culpa do acidente é da empresa ou é de terceiro. Algumas vezes a culpa é do trabalhador. E quando o acidente ocorre por culpa exclusiva do trabalhador, ele não tem estabilidade no emprego, ele não tem os direitos que normalmente tem os outros. Quer dizer, pode ter se acidentado, pode ter perdido até parte do corpo, mas se a culpa foi dele, ele não vai ter os direitos que muitas vezes pensa que tem. Por isso o trabalhador ele tem que, claro, se a empresa tem os EPIs, o equipamento de proteção individual, o trabalhador, veja bem, a empresa compra, a empresa entrega, a empresa treina o trabalhador. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que usar. O trabalhador que não usa IPI, ele está sujeito à advertência, à suspensão, se continuar assim, e até a dispensa por justa causa. Por quê? Porque é uma coisa, isso está acima de tudo. Prevenir o acidente do trabalho é dever de todos, inclusive do trabalhador. O próprio trabalhador é maior interessado, inclusive, nisso. Agora, fazendo só uma avaliação final aí, doutor, ainda existe muito no mercado de trabalho aquela questão de a empresa não oferece as condições, o trabalhador não reclama com medo de ser demitido? Existe. Infelizmente existe. Apesar da empresa saber que ela está fora da lei. A empresa sabe que ela está errada e o trabalhador ele se submete, porque ele precisa do emprego e ele fica trabalhando. Quantas vezes a gente não vê trabalhadores aí em público, né? Não digo dentro da empresa, mas até na rua, em cima, por exemplo, de um poste, numa linha, coisa e tal, sem um cinto, compreende? Quer dizer, isso é um absurdo, mas acontece. Quantas vezes você vê um pintor pintando, às vezes está andando em cima de um telhado e às vezes de muitos metros de altura e ele vai. E se você fala para ele, você não tem medo? Ele fala, medo eu tenho, mas eu tenho que trabalhar. Então isso daí é uma coisa que tem que ser vista não só pelo trabalhador, não só pela empresa, não só pelo sindicato, mas inclusive pelas autoridades e pela população, enfim. Maravilha. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O senhor que é um defensor do trabalhador aí, parabéns também pelo 1º de maio, porque é necessário a gente refletir sobre tudo isso que nós falamos nesse primeiro bloco do Rio Claro Notícias de hoje. Bom feriado, viu, doutor? Obrigado, eu agradeço. Eu sempre falo que eu sou um obreiro, um trabalhador do direito, viu? Do direito, é isso aí. Depois do intervalo, nós vamos falar aí da greve dos Correios. Em Rio Claro, o centro de distribuição está lotado. E muita gente na fila
para ver se encontra a encomenda, viu? Agora 12h51, eu já volto. Voltamos com o Rio Claro Notícias falando de greve, mas agora a greve dos Correios, que começou nesta semana e está deixando muita gente na mão com correspondências, entregas e até as contas. Faz um tempo que a rotina de muita gente é essa: ir até uma agência dos Correios para conseguir pegar encomendas e até boletos de contas. Tenho ouvido bastante reclamação, que as contas estão chegando atrasadas após o vencimento e aí tem que pagar o juro porque o Correio não entregou em dia. Moro no bairro Cervezão, procurei a outra agência do Correio em Santana, mandaram eu vir aqui agora. Faz tempo que essa encomenda não chega? Faz mais de 15 dias que estou esperando essa encomenda. Caixas com encomendas aos montes. O que não se via era funcionário. Ou melhor, até conseguimos achar um, mas foi para fechar a porta do barracão e impedir que a nossa equipe gravasse a movimentação. A gente paga por um serviço até um valor alto, né, pela eficiência dos Correios, mas eu fiquei sabendo agora que eles entraram em greve ontem. Em todo o tempo que ficamos por ali, pouco se viu com relação à saída dos carteiros. Quando partiam para a entrega, se espremiam na pequena brecha aberta no portão. A situação está assim porque na última quarta-feira foi anunciada uma greve por tempo indeterminado dos trabalhadores dos Correios. De acordo com a Federação Nacional em Empresas de Correios e Telégrafos, a possibilidade de privatização e demissões, o fechamento de agências e o desmonte fiscal da empresa são os principais motivos para a mobilização. Difícil também fica a vida de quem depende dos Correios para atender as outras pessoas, no caso, clientes. Eu trabalho com consertos, eu já passei para o meu cliente que a mercadoria estava aqui há 2 dias. O cliente chega lá para buscar o produto e eu fiquei com as mãos atadas, mas eu passei para ele que o problema é pelo correio, que não, até passei o código de rastreamento para ele, tudo. Agora eu vim à agência aqui para ver se eu pego a encomenda. Né? Está procurando emprego? Tem oportunidade sim no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Vamos conferir. As vagas de hoje são para assistente de serviços de contabilidade, cozinheiro geral, churrasqueiro, jardineiro, mecânico eletricista, oficial de manutenção predial, operador de telemarketing, programador de sistemas de informação, técnico de enfermagem e vigia. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do pisativo. A Secretaria da Receita Federal informou que foram recebidas até às 10 horas da manhã de hoje pouco mais de 25 milhões de declarações do imposto de renda. O prazo termina às 11 horas e 59 minutos da noite. A expectativa da Receita é que ainda faltam chegar cerca de 3 milhões de declarações. E esse assunto do imposto de renda, a gente já deu umas explicações mais completas para você sobre a elaboração, tudo isso no meio da semana. Mas agora eu vou conversar aqui com o professor Éder Simonato, ele que é do Claretiano Faculdade, para a gente bater um papo aqui e explicar uma situação que as pessoas acham que precisam até sair às ruas para reclamar. A questão dessa não análise da alíquota do imposto de renda. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo. Boa tarde. O brasileiro tem pago cada ano mais imposto de renda e não está se dando conta, é isso? Com certeza. Nós temos, desde o último reajuste da tabela do imposto de renda em 2015, né, uma aglomeração de imposto, no percentual de imposto sobre a base de operação do salário do trabalhador. Se nós tivéssemos hoje uma atualização, o trabalhador pagaria imposto de renda sobre uma renda a partir de R$ 3.584. Hoje, na tabela, o trabalhador já paga imposto de renda a partir de R$ 1.903. Ou seja, o governo, não reajustando a tabela do imposto de renda, tem feito que as bases dos trabalhadores que recebem menos paguem mais impostos. Então, o governo tem arrecadado mais, não tem feito o repasse, e a lógica do imposto de renda, que seria uma divisão de rendas, né, acaba não acontecendo, porque o próprio trabalhador de base está pagando mais impostos. Está pagando mais impostos todo ano. Agora, essa questão, essa colocação que a gente faz sempre, professor, com o seguinte, a gente coloca aí, o imposto tem que ser pago, é devido, a pessoa ganhou.
Mas o governo não tem que seguir uma lei para avaliar essa tabela? Não existe um critério que obrigue o governo a seguir uma base, a seguir um índice, enfim, um percentual justo e ano a ano vai fazendo essas correções? A questão do reajuste da tabela do imposto de renda é prevista na lei orçamentária, na LO. A lei orçamentária faz um reajuste contínuo, né? Deveria fazer um reajuste contínuo de acordo com as bases daquilo que o governo tem de índices, né? De inflação e outras coisas mais. Nós tivemos na última década, 2 décadas, né? 400% de inflação acumulada. E nós temos nas últimas 2 décadas um aumento direto do imposto de renda de mais de 83%. Então, está faltando alguém bater o pé e calcular sobre essa condição. A lei não está sendo cumprida. O governo, na gana de tentar arrecadar mais, vamos dizer assim, né, está deixando para trás os direitos do trabalhador. E talvez por isso hoje o trabalhador com um pouquinho mais de consciência e menos dinheiro no bolso está buscando seus direitos e tem que buscar por isso sim. E está na hora de reclamar, porque tem país que paga até mais imposto que o Brasil, viu? Não se engane. Mas tem educação pública, tem saúde pública, tem transporte público, então você não paga nada à parte. A gente paga um montão de imposto e depois tem que pagar tudo à parte se você quer um pouquinho de qualidade. É por aí, dúvida, né? Se a gente olhar para essa condição que você acabou de falar, a grande reforma não é da Previdência, não é dos impostos a deixar de pagar, não é a dívida do governo. A dívida do governo fomos nós que adquirimos também, vamos ter que pagar ao longo do tempo. Mas a grande reforma é na administração pública, né, na questão da gestão administrativa política do país. Essa é uma grande reforma que tem que ser feita. Quem sabe a gente não está começando um processo a longo prazo aí para mudar tudo isso. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Ótimo feriado, viu? Obrigado para vocês também, um ótimo feriado. Depois do intervalo, nós vamos falar do confronto Rio Claro e São Caetano, raio-x desse primeiro jogo da semifinal. E lógico que tem clima de feriadão prolongado, a gente traz a agenda cultural. Já, já. Vou procurar, eu vou até o fim. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, não só hoje, mas também para o final de semana. Fernanda Maestro. Céu cinzento nesta sexta-feira, já que a frente fria que chegou no meio da semana ainda permanece sobre o estado. O sol vai aparecendo, mas sempre em meio a nuvens, e pode chover fraco em alguns momentos. Estas imagens são de Rio Claro, feitas agora há pouco, e mostram um pouco deste cenário. No mapa é possível ver a faixa úmida que cobre toda esta área onde fica a nossa região. Em Piracicaba, essa nebulosidade derruba as temperaturas, máxima de 24 e mínima de 16 graus. Em Corumbataí, a mudança é ainda maior. Por lá, a mínima é de 14 graus. Em Rio Claro, segue nessa mesma condição, máxima de 24 e mínima de 14 graus. Quem volta no fim de semana prolongado é o sol, que brilha em Rio Claro, mas o clima permanece frio. Amanhã, máxima de 26 e mínima de 14 graus. No domingo, a mínima cai um pouco, fica de 13, máxima também de 26. E na segunda-feira, feriado de 1º de maio, tempo também aberto e a mínima é de 13 graus. Hora do esporte aqui no Rio Claro Notícias. Vamos falar sobre semifinal da Série A2. Rio Claro e São Caetano se enfrentam amanhã e a gente vai apresentar agora um raio-x sobre as duas equipes na campanha deste ano e no confronto que já tiveram. Segundo colocado na fase de classificação com 34 pontos, o São Caetano conquistou ao longo das rodadas 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Terceiro colocado, o Rio Claro fechou a conta com 1 ponto a menos e 1 vitória a menos. Empatou 6 vezes e perdeu apenas 4. Os dois times dividem a artilharia do campeonato. Carlão e Danilo Lopes balançaram cada um 9 vezes a rede nesta Série A2. Pelo time do ABC, o atacante fez jogadas como esta. Teve até campanha nas redes sociais para ele concorrer ao Prêmio Puskás como o gol mais bonito.
Já o atacante do Galo Azul, Danilo Lopes, pela primeira vez na carreira, marcou 3 vezes em uma única partida. Goleada em cima do votuporanguense e festa do camisa 9. E por falar em gols, o placar mais elástico do São Caetano foi contra o Mojimirim, 6-0. O atropelo do Rio Claro foi contra o Taubaté e de virada, 5-1 no Chimitão. Em 19 rodadas, os 2 times empatam no número de vitórias em campo adversário, 4 para cada lado. Mas quando se fala em fator casa, o São Caetano perdeu 2 partidas no Anacleto Campanella, para o Juventus e Penapolense. Já o Rio Claro não perdeu diante da torcida, está invicto no Chimitão. Última derrota foi em novembro do ano passado, quando ainda disputava a Copa Paulista. Bom, todos esses números são muito importantes, mas o que todo mundo está de olho mesmo é no acesso. O vencedor desta semifinal garante vaga na elite do futebol paulista no ano que vem. A última vez que o time do ABC Paulista disputou a Série A1 foi em 2013. Um jejum que já dura 4 anos. Já o Rio Claro está mais pertinho, caiu no ano passado e com uma grande campanha está muito perto de mais uma vez estar entre os melhores times do estado de São Paulo em 2018. É amanhã, Rio Claro e São Caetano, aqui no Chimitão, às 9 horas da noite. Tem promoção de ingressos. Arquibancada descoberta por R$ 5,00 e coberta por R$ 20,00. As duas levando 1 quilo de alimento não perecível. Vamos para a cultura agora. Tem show sertanejo em Rio Claro e quem traz as informações sobre este evento é o Leonardo Alves. Essa é a segunda vez que o evento será realizado aqui em Rio Claro. Para ter mais informações, eu vou conversar com o organizador Eduardo Ravelli. Ravelli, o que está sendo preparado para a comunidade nesse feriado? Então, Leonardo, nesse feriado, dia 1º de maio, a gente faz uma homenagem aos trabalhadores de toda a região de Rio Claro, inclusive, né? Um grande show sertanejo, é o maior show sertanejo da região. São 7 horas de música, das 3 até as 10 da noite, com muita música, mais ou menos assim, umas 20 duplas cantando e bandas também sertanejam. Um evento para a família toda, né? Vai ter atração aí, pessoal. São todos convidados. Inclusive, vamos distribuir algodão doce e pipocas para toda a garotada. For lá com os pais, os netos, bisnetos, para todo mundo. É o show da família sertaneja, esse 1º de maio, aqui em Rio Claro. Tá certo, Ravelli. Muito obrigado pelas informações. Vamos reforçar o convite para você que quiser participar. Vai acontecer na Praça São Benedito. O endereço ali é nas ruas 9 e 10, entre as avenidas 13 e 15, no bairro Boa Morte, a partir das 3 da tarde do feriadão. Evento para toda a família. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. E não é só isso não, a Agenda Cultural traz muitas opções para você aproveitar o final de semana. Afinal de contas, sábado, domingo e segunda prolongado, tem que aproveitar. Começamos a agenda do fim de semana com um programa mais light, um cineminha para a família. E tem estreia do filme Guardiões da Galáxia 2. Agora, já conhecidos na galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver. No sábado, a programação começa com Rock em São Carlos. O festival do Clube Oasis junta Ira e Frejá. 2 grandes nomes do rock nacional se apresentam a partir das 9 da noite. Vale a pena conferir este encontro de gigantes. Numa esquina ou numa mesa de bar. E hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. Também no sábado, em Piracicaba, tem sertanejo. Leonardo, um dos nomes mais famosos deste estilo, apresenta o show Bar do Léo no Clube Cristóvão Colombo, a partir das 9h30 da noite. Fala que eu fiquei sem gasolina, que estou de fogo e meu carro quebrou. Cabelo sem jeito e um terno branco de segunda linha. Continuando no som das violas, o talentoso trio The Cris se apresenta no Madalena Live Music. Eles cantam sucessos do sertanejo universitário, além de canções próprias, no sábado, a partir das 11 da noite. Luz que vem de um lampião. Para quem
gosta de um rock mais clássico, a banda Rose Rock traz ao palco do Companhia Paulista aquelas músicas atemporais. Com carisma e qualidade, eles se apresentam a partir das 11 da noite no sábado. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. E para fechar a programação do fim de semana prolongado, a dupla sertaneja Bruno e Barreto apresenta seus sucessos no Grêmio. É no domingo, a partir das 10 da noite. O Batista e o pau tá quebrando, e trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só farra, pingue e foguete. É isso, o Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Às 10 horas da noite tem mais informações. Ótimo final de semana, ótimo feriado. Tchau!